estamos recebendo aqui no Rádio Revista Cidade o nosso convidado, o Dr. Frederico Marchisotti, que é endocrinologista aqui de Brusque. Ele inclusive trabalha na rede pública. Também. Né? Trabalha na rede pública já há bastante tempo. Tudo bem, doutor Frederico? Tudo bem. Mas bem próximo aqui, doutor. Bem próximo aqui para que a voz saia Tudo bem. Bom dia. Tudo certo com o senhor? Tudo certo. Beleza? Obrigado pelo convite. Já está há quantos anos aqui na cidade de Brusque, Frederico? 13 anos. Mineiro, torcedor do Cruzeiro, Rodrigo Santos. A memória é boa, hein? Torcedor não, que eu lembro que o Brusque veio jogar com o Cruzeiro veio jogar com o Brusque aqui pela Série B. E eu não sei onde é que a gente se encontrou, porque você disse, ó, vou pro estádio. Que aliás, você já é torcedor do Brusque também, já incorporou o Brusque como clube. Aí eu lembro que eu encontrei o Frederico em algum lugar aqui da cidade e ele comentou, e sabe que a gente aqui é do esporte também. Olha, eu vou lá no jogo do Brusque contra o Cruzeiro. Sou Cruzeiro, torço pro Cruzeiro. Que eu sabia que você era mineiro. Certo. Mas não sabia se era preferência pelo alvinegro, pelo azulino ou pelo coelho. Eu sou mineiro, mas o coração já é brusquense. Já, bastante tempo. Bom, eu recebi uma sugestão de pauta de um amigo médico, Dr. Jonas Sebastiani, que é do Conselho Regional de Medicina, assim como o Dr. Frederico também, que é conselheiro, ambos são conselheiros. Fomos eleitos para esse mandato de 5 anos. São conselheiros do CRM de Santa Catarina, Conselho Regional de Medicina. E o Dr. Jonas Sebastiani vem chamando a atenção para uma situação que, segundo ele trata aqui como moda, né? A perigosa moda da soroterapia e dos implantes hormonais. Fazendo um resumo, para depois a gente entrar se tem benefício e se tem malefício. Do que se trata aí a soroterapia e também esse outro tema aqui de implantes hormonais? Então vamos lá. A soroterapia é a infusão de substâncias na veia, né, via venosa, de vitaminas, minerais, aminoácidos e outras substâncias que às vezes não tem nem como você medir os níveis séricos, os níveis sanguíneos, com o teórico benefício para o paciente bem subjetivo, né? Então são ideias de vão melhorar a sua energia, vai melhorar você está com falta de vitamina, às vezes não está, né? Às vezes o paciente nem tem falta e vai seduzido, né, por um profissional a fazer essas medicações. Então a ideia é de repor algo que está faltando, mas que em geral não está faltando, ou se está faltando poderia ser feito via oral, né? E que é muito mais seguro do que colocar na veia ali, já houve casos de até sepse, morte por causa de infusões venosas, né? Então essas coisas não podem ser banalizadas, e principalmente quando não tem um benefício claro ao paciente. Então ou seja, é uma forma de abordagem terapêutica que não tem base científica. Uhum. Essa que é o principal problema ético, e que a gente acaba recebendo muitas denúncias lá no CRM, e a gente tem que atuar. Infelizmente, esse como é uma terapia sedutora, que promete muita coisa, os pacientes embarcam nessa e, inclusive, pagam altos valores. A gente vê terapias desse tipo, 20 mil reais, 15 mil reais. Enquanto que se o paciente fizesse isso daqui na farmácia, ele não gastaria 100 reais. Mas uma pergunta, não se faz um exame de sangue para saber se há falta de vitamina? O exame de sangue é que vai
dá essa verificação, se está te faltando vitamina B, vitamina D, vitamina C, etc, etc, etc. Ele é por ali. O profissional, ele não faz um pedido para saber qual é o índice de necessidade? Às vezes faz e às vezes não faz. E mesmo fazendo e se verificando que não há necessidade, ainda assim acaba entendendo, passando que deveria ser feito isso? Sim, porque aí o que acontece? Às vezes você tem até o valor de referência ali, né, no exame. Você Sim. poderia dizer, não, mas... Hoje com inteligência artificial, o sujeito pega e coloca o exame no chat GPT e ele te dá, ele não é o doutor Frederico, obviamente, não vai substituir o médico. Sim. Mas ele já te dá uma ideia. Ninguém hoje, o mundo não é mais de... Tem que tomar gente, a inteligência artificial ajudou muito, realmente é bem boa, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Sim, também. Esse é um outro assunto, né, doutor? Que, aliás, outro assunto. Mas vamos lá, seguindo. Mas enfim, aí, você falou dos níveis. Então, às vezes, são infundidas substâncias que nem tem como você dosar os níveis, não tem valores de referência daquela substância. Então, e outras vezes, por exemplo, esses profissionais, eles mudam o ponto de corte, o valor de referência do exame. Então, o exame normalmente, vamos dar um exemplo, né? Vitamina D, que o normal é até 30, de 30 para cima, né? O consenso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia é de 30 para cima. Daí eles colocam um ponto de, não, tem que ser 50. A vitamina B12 é outra que está comum aí. O normal é até acima de 300. Aí eles falam, tem que ser acima de 500. Então, muda-se o ponto de corte para poder vender uma terapia. Essa é uma prática que está nos preocupando bastante. E agora mudou o nome, tá? A soroterapia acabou caindo em desuso porque houve uma matéria numa rede de TV, na Rede Globo. Houve uma matéria bastante polêmica no Fantástico que abordou esse assunto de forma bem negativa. Então mudaram para terapias injetáveis. Agora a moda é terapias injetáveis. Só mudou o nome, né? Mas enfim, não quero aqui também, a gente tem que deixar claro também que existem as terapias que são necessárias, né? Existem as terapias injetáveis endovenosas que são necessárias. Por exemplo, se quer fazer uma reposição de ferro, às vezes é necessário você usar a via venosa. E é até bastante utilizada por médicos éticos, né? B12, eu já tomei. Tem a terapia intramuscular. Sim. É bem comum, a gente usa, eu uso, todos nós, né? Mas tem que ser bem usada, essa é a questão. Bem indicada. Sim. Então, enfim... o problema... essa é uma forma de mercantilização da medicina. Mas o problema é que está se fazendo um combo digamos assim, de vitaminas. O cara, se você precisar, o médico, o doutor Frederico, olha um exame do Rodrigo. Não, Rodrigo, você está precisando de vitamina D. Eu vou te indicar aqui uma dosagem de vitamina D e também ferro, B12, digamos, né? Ferro e a B12. E já chega o senhor, olhando o exame de sangue do Rodrigo. Mas o cara que está querendo fazer mercado disso aí pode indicar outros tipos de vitaminas que o Rodrigo não está necessitando, é isso? Sim. Exatamente isso? Acontece, né? Você acaba entrando num combo, vamos dizer assim. Por exemplo, já vimos casos, até chega a ser cômico, isso não foi aqui em Brusque, né? Mas o sujeito entra na clínica onde são feitas essas terapias e ele tem um cardápio que ele escolhe qual que é o soro que ele vai querer. Então, eu quero soro para imunidade, aí quero soro para energia. Quem escolhe é o paciente, não é nem o médico. Olha que absurdo, né? Então a gente chegou nesse ponto até. E parece que as clínicas geralmente são lindas, né? Parece que você está num hotel 5 estrelas. Então,
é sedutor, né? O paciente, olha, isso aqui é bacana, né? Bonito, então deve ser bom, né? Deve ser uma coisa que eu preciso, né? E aí acaba caindo até no efeito placebo, né? Não sei se você conhece o efeito placebo, que é quando se eu te indico uma medicação, uma água com açúcar, e digo que aquilo vai te curar, vai melhorar a sua dor, é uma possibilidade de 20% de se melhorar com aquilo, né? Então, essas terapias também acabam entrando nessa lacuna, né, da medicina, que é o efeito placebo, e poderia ser feito com qualquer outra medicação. Doutor, uma pergunta sobre essa questão dessa aplicação injetável. Existe, por acaso, alguma situação onde esse tipo de aplicação é recomendável? Sim, não. Existe, por exemplo, né? Você fala assim, você consegue hoje, né, tratamento muito mais barato, mas existem alguns casos onde esse tipo de aplicação, ele é recomendado? Então, existem situações, mas são bem extremas. Por exemplo, um paciente que faz cirurgia bariátrica, ele não consegue absorver bem oral, né? Às vezes ele não consegue absorver a vitamina oral. Então, a gente pode dar via intramuscular, intravenosa, né? Então, mas o paciente tem um problema intestinal. O paciente tem um problema intestinal sério, que não consegue absorver também, né? Uma inflamação no intestino. Aí a gente consegue. Mas mesmo assim, para esse paciente que não tem uma absorção por conta do não funcionamento do sistema, ele pode também ter uma consequência negativa fazendo só pela veia? Sim, uma complicação de uma medicação venosa pode acontecer em qualquer pessoa, em qualquer situação, né? Há um caráter Mas aí tem uma indicação. Quando você tem uma indicação, o benefício justifica o risco. O risco não é grande. Mas quando você não tem uma indicação, você não tem benefício. Então o risco é total, né? Total. Só tem risco. Tudo bem. O outro assunto, depois a gente pode voltar nessa soroterapia e os implantes hormonais. Bom, o que é o implante hormonal, afinal? O implante hormonal é o seguinte: são pequenos dispositivos implantáveis no subcutâneo do paciente, embaixo da pele. Sim. Pellets, né? São chips, eles falam, o tal do chip da beleza era um exemplo. São pellets, como posso dizer, como se fosse um tubinho, né? Bem pequeno, e dentro desse tubinho tem hormônios, né? E aí ele é colocado no seu subcutâneo. Qual que é a ideia? Qual que seria a ideia do implante hormonal? Esse tubo vai liberando aos poucos o hormônio na circulação, liberando de forma gradual, e aí ele dura 6 meses, vamos dar um exemplo. Seria o diferencial do implante seria esse, ele durar mais tempo do que um hormônio que você dá pela boca, que você tem que tomar todo dia, né? Qual que seria a grande vantagem de fazer um implante? Eu vou colocar o implante, então eu não preciso ficar tomando comprimido todo dia, eu vou trocar o implante daqui a 6 meses. Fico só de 6 em 6 meses, é mais prático. Essa seria a única vantagem do implante. Em relação ao hormônio que você pode tomar via oral, via intramuscular, via pele, né? Um gel que você pode passar na pele. Enfim, tá. Qual que é o problema do implante? O implante, ele não tem controle de qualidade no Brasil e nem em lugar nenhum do mundo. Existem pouquíssimos implantes usados no mundo, inclusive nos Estados Unidos, que é o maior mercado, né, do mundo. E no Brasil, o único implante que é reconhecido cientificamente aprovado pela Anvisa é o Implanon, que é para anticoncepcional, como usado como anticoncepcional. O resto, nenhum é aprovado. Então, eles estão sendo esses implantes são comercializados em farmácias de manipulação. Então, são farmácias de manipulação que fazem esses implantes e que vendem para o médico, e o médico vende para o paciente.
Então, é esse que é assim que funciona. O implante, ele não tem bula. Você compraria um medicamento sem bula? Você não sabe nem o que tem ali dentro? A bula é o manual, né? A bula é o manual, como você utilizar o medicamento. A bula é o que vai te dizer o que pode causar de efeito colateral, Sim. como que é a composição do medicamento, quanto que ele libera de medicamento no sangue, por onde que ele é excretado, por onde que esse hormônio é eliminado do corpo. Então a bula que tem tudo isso. Então esses medicamentos sequer tem bula. E eles não têm a gente não tem uma previsibilidade de quanto que vai ser absorvido dessa medicação. Então, às vezes, para uma pessoa é de um jeito, para outra pessoa é de outro jeito. Então, às vezes, aquele medicamento vai ser liberado em quantidades maiores em você vai passar mal, você vai ter problemas, você vai ter efeitos colaterais. E você não vai conseguir tirar, porque ele tá implantado ali, não tem como tirar. Ele é absorvível, às vezes você não consegue às vezes nem detectá-lo com ultrassom. Ele fica ali, ele pode sair daquele local, já aconteceu em alguns casos, vários casos, sair daquele local onde foi implantado e migrar para outro lugar do corpo, que não deveria. Enfim, tem outras complicações. Mas para mim a mais importante é essa, você não tem como assegurar que aquela medicação vai ser absorvida na quantidade correta. Então você pode estar usando um hormônio, uma quantidade que é inapropriada. E aí vamos dar exemplos práticos de que pode acontecer. Por exemplo, uma mulher que está usando um implante com hormônios masculinos, que já está errado, né? Mulher não tem que usar hormônio masculino, exceto raríssimos casos de desejo sexual hipoativo, que seria queda de falta de libido, que você usa um gel. Mas de forma implantável, totalmente proibido, totalmente errado. Mas enfim, a mulher usando implante desse, e esse implante vai liberar uma quantidade maior de hormônio masculino que deveria, ela vai engrossar a voz, vai cair o cabelo, e esse engrossamento de voz vai aumentar o clitóris. Às vezes esses efeitos são irreversíveis. Não volta mais para o anterior. Então, tem consequências sérias até. Mas isso para mulheres que fazem academia. Muito comum. Quem procura isso, geralmente são mulheres e homens, né? Esses implantes, quem procura, na maioria das vezes, são mulheres e homens que procuram por motivo estético. Né? Apesar deles... quando eles vêm para vender o produto, eles vão falar que é para reposição hormonal, né? O médico vai falar que é para reposição hormonal, na verdade é por motivo estético, que 90% dos pacientes procuram. Agora, existem terapias de reposição hormonal que não são implantes, né? Que é oral, intramuscular, subcutânea, transdérmica, enfim, transdérmica, gel, adesivo subcutâneo, gel, oral, intramuscular. Existem formas de fazer reposição hormonal que não esses implantes, que não tem, como eu já vou enfatizar, não tem controle do que você está usando ali, né? Do que você está implantando. E como a soroterapia também é um mercado que movimenta muito dinheiro. Então, é muito fácil é muito difícil de você bloquear essas farmácias de manipulação. Elas fazem cursos, inclusive, para atrair médicos que façam o uso desses implantes. Então, eles fazem cursos, traz uma série, um número grande de médicos, para que esses médicos sejam seus vendedores depois. Quem é o responsável para fiscalizar isso ou de denunciar, enfim, e de fechar quando se está trabalhando de maneira irregular? Então, a denúncia, Dirley, pode ser feita por qualquer pessoa, né? Qualquer cidadão pode fazer a denúncia. Agora, inclusive o site do CRM tem lá, é bem fácil. É só procurar lá, quero fazer uma denúncia. É bem prático.
Você faz a denúncia e adiciona um documento comprovando aquela denúncia, né? Ou às vezes nem precisa de documento. Se você coloca lá uma foto, né? Esse médico aqui está fazendo uma publicidade errada de uma terapia que não tem base científica, né? Que é enganação. Você vai lá, coloca e vai ser avaliado, vai ser analisado. Tá, agora quem que fiscaliza, né? A sua pergunta. O CRM fiscaliza qualquer atividade médica é fiscalizada por CRM. Uma atividade que não é médica, o CRM não tem como atuar, né? Pode, a não ser que seja exercício ilegal da medicina. Daí o CRM também pode fiscalizar. Pode ir lá e junto com o Ministério Público e abrir uma denúncia. Mas além do CRM, a vigilância sanitária. A vigilância sanitária também pode autuar, pode essas clínicas ou médicos que estejam atuando de forma irregular. Então o senhor afirma que existem clínicas em Brusque, profissionais da medicina, além de farmácias de manipulação, que estão agindo de maneira irregular em relação a esse tipo de procedimento, à medida que está comercializando esse tipo de procedimento, de indicação? Infelizmente, médicos e clínicas, sim. Farmácia de manipulação aqui em Brusque, eu não conheço. Muitas vezes esses medicamentos são comprados fora, né? Sim. Esses implantes, por exemplo, são comprados em outras farmácias. Daqui a pouco o senhor disse, doutor, que existem farmácias de manipulação que fazem, inclusive, chamam os médicos para participar de eventos relacionados a mostrar como funciona isso? Sim. Mas não são aqui de Brusque? Sim, não se trata de pessoas aqui de Brusque? Não posso dizer que em Brusque tenha, porque não é do meu conhecimento. Agora, médicos e clínicas, sim? Sim. Que estão... E hoje ficou alerta para a população, né? O CRM já identificou esses profissionais? E esses já existem, né, processos em andamento, né? O CRM ele é bem atuante. Infelizmente, o número de infrações cresceu demasiadamente, então posso te dizer que cresceu mais de 5 vezes no último ano, para ter uma ideia, só no último ano. E então e o CRM ele aborda o estado inteiro. Então imagina, se eu estou te falando que só em Brusque tem vários casos, imagina no estado inteiro. Então isso está sendo sempre que existe uma denúncia, o CRM abre uma sindicância, um processo, a sindicância pode chegar a um processo e até o final, né? Agora, diante dessa situação, eu acho que a intenção da entrevista é conscientizar que é necessário e existe até tratamentos tão eficientes, mas também bem mais baratos, é isso, né, velho? A questão além da falta de utilidade, né, de benefício, eu queria também ficasse claro que pode existir malefício. Aí, certo. Né? Efeito colateral. Consequência. Pode ter consequência danosa. Eu já citei aqui, uma terapia injetável, você pode pegar uma infecção bocal ou generalizada. Aqui em Brusque não tivemos nenhum registro. Não, graças a Deus não. Não é comum, né? Não é tão comum. Mas enfim. Mas é o risco que se corre. É um risco que você não precisava estar correndo, vamos dizer assim. Mas a sua pergunta não era bem exatamente essa. A minha pergunta é a seguinte, porque se vende às vezes, se vende uma questão de solução do problema e que até pode sair, como você falou, sai muito mais caro, mas se você procura a indicação ou procura o profissional correto diante do seu problema, seja um problema de peso, seja um problema hormonal, tem situações que você pode encontrar a orientação correta e até gastar menos. Entendi. Então, assim, nada contra as terapias injetáveis quando bem indicadas, certo. Tá? Então, às vezes, se o paciente está com anemia muito grave, vou dar um exemplo, o paciente está com anemia muito forte, é melhor ele tomar injetável. Vai ser mais rápido. A resposta vai ser mais rápida, vai melhorar mais rápido. O paciente precisa daquilo às vezes, né? Do que ficar lá 3, 4 meses tomando comprimido até melhorar.
certo? Certo. Então existem indicações. A questão é quando não está indicado, né? Essa que é o problema. E agora, e outra é às vezes também preços abusivos, né? Você pagar um pouco mais por uma medicação que vai te deixar mais rapidamente saudável, tudo bem, acho que está certo, né? É justo. Agora, você pagar valores estratosféricos por 20 vezes mais alto do que você necessitaria, eu já não acho justo, né? Já não é uma prática correta. Doutor, o senhor falou no bloco anterior sobre ética, sobre médicos ou profissionais, né? Éticos ou não éticos, né? No caso de algumas situações. Existe essa é uma realidade de profissionais que não seguem a ética e acabam fazendo esses procedimentos da maneira que não deveria? Então, Valdomiro, infelizmente, existem e cada vez aumenta mais. Uhum. Porque também a gente está numa situação em que explodiu o número de médicos no mercado. Então, esses profissionais vão querer atuar de alguma forma. E às vezes você não acha o seu local não consegue se alocar no mercado. Uhum. Então acaba isso sendo já uma causa, né, do número maior de infrações éticas. Além disso, imagine você se formando, né, você pagou uma faculdade cara, gastou ali, né, 10 mil por mês para se formar, e você, depois que se forma, você entra no mercado que você entra sem especialidade, né? Você formou, tem o seu diploma, você vai buscar residência para se especializar, né? Geralmente esse é o caminho natural para quem quer se especializar. E aí o funil fica muito menor, né? Muito mais estreito, porque vaga de residência são muito poucas, né? São bem menos do que vagas de graduação. Então, muitos profissionais vão acabar não conseguindo fazer a especialidade. E ele vai fazer o quê? Ele tem que trabalhar, ele quer trabalhar. Tem que pagar essa faculdade que ele gastou, ele tem que pagar esse investimento que ele fez. E aí aí ele entra num cenário que é o seguinte, olha, você tem aqui de um lado, você tem que estudar arduamente para passar numa residência, às vezes até não trabalhar para poder estudar, porque é difícil, né? Uhum. A concorrência é grande. Ou então você vai ter que dar uns plantãozinhos aqui e ali, ganhar um salário bem menor do que a média, para poder um salário até menor do que você pagava na faculdade, né? A mensalidade, para poder estudar, ter tempo de estudar. E do outro lado eu te dou um cenário aqui que é só, você vai ganhar 100 mil por mês fazendo umas terapias antiéticas, mas você vai ganhar 100 mil por mês de forma fácil, não vai te causar muitos problemas, muitas dores de cabeça, você vai tratar pessoas praticamente saudáveis e você concorda que é desleal, né? Exato, a tentação é grande, né? A tentação é grande. É a tentação. E se o indivíduo não tiver bastante firmeza moral, ele acaba cedendo. É isso? É isso. Não, eu ainda tenho mais uma pergunta. Tá Dentro dessas reposições aí. Até deixa eu fazer um registro aqui, rapidinho, me permite, Edilei? Até para valorizar o nosso ouvinte, não mandou o nome aqui, deixa eu ver. Ela disse o seguinte: bom dia, meu filho usou o hormônio de desenvolvimento indicado pelo Dr. Frederico, só tem a agradecer, ele tem 16 anos e um ano atrás o corpo dele era de uma criança de 11 anos, mudou bastante, ela mandou aqui, só não disse que é o nome, final 4721, para fazer esse registro aqui. Eu que agradeço o comentário, né? Esse tipo de comentário é que faz a gente
valorizar a medicina e que nos dá satisfação, né? Mais às vezes até do que o retorno financeiro. Bom, sobre essas reposições de hormônios, são vários tipos de hormônios, mas eu queria especificamente falar dos hormônios que esses 4 que estão aqui na mesa, não vou falar daquele ali porque a testosterona dele com certeza é superior juntando as 4 aqui, mas como é que se verifica essa necessidade de repor a testosterona em casos dos homens, né? Tem a ver com idade, tem a ver com atividade física, tem a ver com alguma falta de vitamina, enfim, quais as características aí para definir o que é melhor para o Dirley, para o Rodrigo, para o Dr. Frederico, para o Valdomiro, etc. Enfim, onde que você consegue o tamanho ideal? Então, a sua pergunta é muito boa, Gilei. E outra coisa, quem faz, eu nunca fiz, mas quem faz a reposição de testosterona, por exemplo, pode ter problema de próstata no futuro? Então, boas perguntas. Bom, quem deve fazer a reposição hormonal de testosterona? Que homem que deve repor? São aqueles homens que têm a falta, né? Que por algum motivo tem falta. Então, às vezes você tem uma doença do testículo, teve falta, tem que repor. Você teve um câncer de testículo, teve que tirar os testículos, está com falta, aí tem que repor. Enfim, são situações patológicas. Agora, o homem, é normal do homem a diminuição da testosterona ao longo dos anos. Ao passar dos anos, vai diminuir a testosterona em todos os homens, normal. E para você ter uma ideia, isso começa já aos 25 anos. Quantos anos tem, Felipe? 18, né? Daqui a pouco, não está longe não. Com 25 já começa a diminuir. Não é claro que com 25 a diminuição é pequena, não vai, né? É bem pequena a queda, mas depois ali de uns 50 já começa a redução ser maior, né? Mas sempre no homem a redução é gradual, então o homem não sente muita coisa, ele não vai sentir, né, essa redução, ele não vai perceber. Mas o que vai indicar uma reposição é quando os níveis estiverem bem baixos e o homem tiver com sintomas, por exemplo, de disfunção erétil, né? O principal sintoma seria isso: disfunção erétil, queda de libido, né? Mas tem outros sintomas menos específicos: fraqueza, cansaço, indisposição, queda da massa muscular, que também podem indicar uma queda de testosterona. Só que esses sintomas são inespecíficos, como eu disse, são sintomas vagos, né? Isso aí pode dar em pessoas normais até. Então, não é por esses sintomas que a gente tem que se guiar. Aliás, são sintomas até que pode ter outra patologia. Sim, que não seja inúmeras patologias. Exato. Então, a gente não é por esses sintomas inespecíficos que a gente vai se guiar. A gente vai se guiar mais pelos sintomas específicos, que é a queda de libido, disfunção erétil, certo? E pelos níveis de testosterona. Os níveis de testosterona também ajudam nisso. Mas aí é uma questão individualizada. Você tem que individualizar o paciente. Por isso que tem que ir no médico. Não existe uma receita de bolo. Tem que ir no médico especialista, que, né, no caso hormonal, endocrinologista, urologista também vê essa parte. Mas hormonal, né, nós estamos falando aqui de endocrinologia. Então, o médico vai saber te dizer: olha, realmente isso aqui, sua testosterona tá muito baixa para a sua idade, você precisa, vale a pena você repor, você está com sintomas e tal. Mas aí vem o alerta, porque existem também colegas dizendo que a testosterona, níveis de testosterona normais, que na verdade são normais, não são normais, que você precisa repor. Não, tem que aumentar um pouco mais porque esse nível aí não tá bom. Vamos falar de nível. O Felipe, teoricamente, qual seria o nível dele com 20 anos de idade? Assim, ó, o que
não existe um ponto de corte único. Não existe um consenso de ponto de corte. Existe uma ideia de que acima de 300 já é normal para qualquer homem, tá? Qualquer idade. Mas esse ponto de corte, alguns locais vai falar que é um pouquinho mais, outros falar que é um pouquinho menos. Mas assim, sempre associar com o quadro clínico. Não adianta você só ir pelo valor do exame, tá? Então, medicina não é tão simples assim, que é só pegar um exame e falar o valor. Tem que associar com o quadro clínico, com a situação do paciente, qual que é o desejo do paciente. Por quê? Porque reposição, uso de testosterona para quem não precisa, traz problema. Pode trazer problema no coração. Esse paciente pode ter uma hipertrofia do coração. O coração é um músculo. Certo. Se você usa testosterona, que aumenta o músculo, vai aumentar o coração também. Você vai ter problema no coração, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com o uso como anabolizante ou para fins estéticos, que não são aprovados, né, na medicina. Você usar a testosterona para fim estético não é aprovado. O ideal sempre é procurar o profissional, né? Fazer um exame e procurar o profissional. Muito bem, agradeço aí o doutor Frederico, endócrino, que é conselheiro do Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina, que veio aqui bater esse papo com a gente. Doutor, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço o convite de poder esclarecer a população de Brusque como conselheiro do CRM e como endocrinologista.